Olá! Então, vamos à aula de membrana plasmática. Bem, o que vem a ser a membrana plasmática? É uma estrutura que reveste todas as células do nosso corpo. O nosso corpo, então, ele é composto por diversos tipos de tecidos, né? Então, aqui temos uma representação de um tecido epitelial, de um tecido muscular, do tecido conjuntivo e do tecido nervoso. Independente do tipo de tecido que formam os órgãos dos nossos sistemas, todas as células elas vão conter uma estrutura chamada de membrana plasmática ou membrana celular. Dentro dessa membrana, que é uma estrutura de limitante da célula, né? Ela vai, dentro dela, haverá a presença do núcleo e das organelas, tá? Então, essa membrana plasmática é uma estrutura de revestimento celular. Então, cada célulazinha que a gente está olhando aqui, por exemplo, aqui nessas imagens, em todas elas, aonde aparecem os pontinhos mais escuros, né? Então, aqui a gente tem um neurônio, tem aqui uma área e tem um pontinho escuro, que esse pontinho escuro, na verdade, é o nucleolo, tá? Mas em volta dele, vocês vão perceber que existe um núcleo, tá? Então, todas essas estruturas que a gente vê pontuado aqui nas imagens são os núcleos corados com técnicas específicas para cada tecido, tá? Então, e observem também que a forma das células, elas são bastante variáveis também, tá? Porque aí dão característica ao tecido que compõe o órgão. Mas independente de ser qual seja a célula que compõe o órgão ou o tecido, elas vão apresentar os mesmos elementos estruturais, tá? Então, a gente tem aqui um esqueminha de uma membrana plasmática, tá? Uma membrana celular. Então, imaginei aqui que onde está aqui a membrana plasmática, aqui vai ser o meio extracelular, que corresponderia a essa área escura em volta da célula. E essa parte interna, que é o meio intracelular, é o meio onde está o espaço, né, entre a membrana plasmática e o núcleo, tá? Então, aqui é o meio extracelular e aqui representa o meio intracelular. Então, existem algumas moléculas que compõem essa membrana, tá? Então, vamos lá a essas moléculas. A membrana plasmática, ela é basicamente formada por uma bicamada lipídica e proteínas, tá? Então, ela compõe vários elementos importantes aqui que vão formar a membrana. Então, quais são esses elementos? A membrana plasmática, como eu disse, ela é formada por uma bicamada lipídica. O que é uma bicamada lipídica? Cada bolinha dessa que vocês estão vendo com duas caudinhas é uma molécula chamada de fosfolipídio. Então, a membrana plasmática ela é formada por um mar de fosfolipídios. Esta molécula, o fosfolipídio, ela contém uma área aqui que é chamada de porção hidrofílica e esta parte aqui chamada de porção hidrofóbica. Hidrofílica porque é a área da molécula que apresenta afinidade com a água. E esta outra parte, que é hidrofóbica, é a parte da molécula que não apresenta afinidade com moléculas de água. Então, por causa desta característica do fosfolipídio apresentar uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica, elas são atraídas de uma maneira que elas formam essa dupla camada, né? Então, por causa desta composição é que ela forma essas duas camadas. Então, a gente está vendo esse mar de fosfolipídio voltado para o meio extracelular. E agora aqui a gente tem uma outra camada de fosfolipídios voltado para o meio intracelular. Então, inicialmente a gente fala que a membrana é formada por estes fosfolipídios, né? Tá aqui, fosfolipídios. E ela é uma camada dupla. Bom,
Além desses fosfolipídios, essas milhares de moléculas, centenas de milhares de moléculas presentes formando a membrana plasmática, existem elementos que a gente chama de proteínas, tá? Não é a mesma proteína que a gente adquire pela dieta, tá? Então, as proteínas que a gente adquire na dieta, elas são degradadas pelo sistema digestório e depois elas serão utilizadas como substrato na composição de proteínas que vão constituir, por exemplo, essas proteínas que formam a membrana plasmática ou outras proteínas no organismo. Tá? Então, aqui nós temos as proteínas, algumas são chamadas de integrais, tá? E outras são denominadas de proteínas periféricas, tá? Por as proteínas integrais são aquelas proteínas que estão completamente mergulhadas na membrana entre as moléculas de fosfolipídio ou parcialmente. Isso vai depender da estrutura no qual essa proteína é composta, tá? Então, lembrando dos slides da aula de composição química, que as proteínas são compostos de quê? São compostos por uma quantidade X de aminoácidos. Então, e as proteínas periféricas, a gente vê uma proteína aqui compridinha, né? Por quê? Porque elas tem uma outra proteína aqui, então são proteínas que estão nas superfícies, né? Da membrana plasmática. Elas não estão mergulhadas na membrana, mas sim na superfície da membrana plasmática, tá? E essas proteínas periféricas, normalmente, elas estão linkadas às proteínas integrais. Então, existe um mar de proteínas. Essas proteínas têm diversas funções e eu vou falar das funções gerais que elas podem realizar mais pra frente, tá bom? Então, aqui a gente tem uma proteína em forma de mola, né? Outra aqui que parece um canal, né? E temos essa outra proteína aqui, que são as proteínas G, tá? Então, são proteínas que apresentam diversas funções. Outro elemento importante na composição da membrana plasmática são essas pequenas moléculas que a gente vê aqui, que estão na parte hidrofóbica dos fosfolipídios, tá? Então, essas estruturas que estão aqui, essas moléculas, a gente vai chamar de colesterol, são as moléculas de colesterol, que a gente sempre está ouvindo falar, tá? Então, mais um tipo específico de colesterol compõe a membrana plasmática e ela apresenta uma importância para permitir a fluidez da membrana plasmática. Como assim, fluidez da membrana plasmática? Imagina um indivíduo que vive no Polo Norte ou no Polo Sul, onde as temperaturas são extremamente baixas, né? O que vai impedir com que as células congelem com esse ambiente frio, né? Esse ambiente externo frio, né? Então, as moléculas de colesterol, elas também apresentam a presença dessas moléculas de colesterol, elas estão lá para manter a fluidez da membrana plasmática. Outro elemento importante aqui na composição são esses elementos aqui, essas estruturas na cor roxa, tá? Que a gente vai chamar de glicolipídio ou glicoproteína, tá? Então, por que são moléculas, são componentes, são carboidratos, né? Na verdade, são carboidratos que estão ligados a proteínas, a gente chama de glicoproteína. Agora, os carboidratos que estão conectados ao glicolipídio são denominados de, aliás, as moléculas de glicose as moléculas de glicose ligadas aos lipídios chamamos de glicolipídios, tá? Então, aqui a gente tem esses 4 elementos importantes: os fosfolipídios, né? Que é esse mar de fosfolipídios, as proteínas, as moléculas de colesterol, o glicolipídio e a glicoproteína. Bom, observem que o glicolipídio e a glicoproteína, ela se mantém do lado externo da membrana plasmática. A gente não vê aqui, ó,
na face interna da membrana a presença desses elementos, tá? Por quê? Eles estão lá por uma determinada função, né? Eles vão formar uma estrutura chamada de glicocálice, tá? Então, esses elementos, estando localizados fora da membrana plasmática, elas formarão um glicocálice. Esse glicocálice é como se fosse um filme d'água ao redor, né? Um filme d'água ao redor da membrana plasmática, evitando processos de ressecamento, tá? Então, isso seria uma das funções do glicocálice. Essa montagem que a gente viu de fosfolipídios, glicolipídios, glicoproteínas, proteínas e moléculas de colesterol, eles formam o que chamamos de modelo do mosaico fluido. Então, esse modelinho que a gente acabou de estudar é chamado de modelo do mosaico fluido. O modelo do mosaico fluido é denominado dessa forma porque a membrana plasmática é composta por diferentes tipos de elementos, né? E fluido porque essas moléculas, elas não são estáticas, né? Ou seja, essas moléculas, elas são extremamente móveis, tá? Então, em determinado momento, por exemplo, esse fosfolipídio que está voltado para a membrana para o meio extracelular, ela pode virar para o meio intracelular. Ou se ela está aqui, voltado para o meio interno, ela pode voltar-se para o meio externo. Ou se ela está aqui nesse lugar, daqui a pouco ela já está lá na frente, né? Porque existe uma movimentação destas moléculas. A mesma coisa vai acontecer com as proteínas. As proteínas, em um dado momento, podem estar compondo este lugar na membrana plasmática, mas dali um tempo ela não está mais lá, né? Essa proteína não está mais expressa lá, pode estar em outro lugar ou não está sendo expressa, tá? Então, esses são fatores pré-determinados para essas moléculas, tá? Então, elas não são estáticas, elas estão em constante movimento. Então, a gente tem uma imagem tridimensional para vocês terem uma ideia, né? Só para vocês terem uma ideia, então aqui é uma proteína, né? Uma outra proteína, os fosfolipídios, aqui uma proteína que a gente vai chamar de proteína canal, tá? Então aqui os vários elementos compondo esta membrana plasmática, tá? Aqui uma outra proteína, aqui outra proteína, aqui um glicolipídio, uma glicoproteína. Tá, olha assim, aqui é uma glicoproteína também, tá? Então, aqui a gente vai ter uma continuação, provavelmente isso aqui é uma porção da proteína periférica. Então, todas as células, elas irão compor, apresentam a mesma composição. Bom, então, quais são as funções das proteínas de membrana? A primeira função dessas proteínas, elas podem estar atuando como proteínas canal, né? Então, é como se fosse um túnel, né? Então, uma proteína que vai apresentar um poro em seu interior, né? E aí, a partir deste poro, elementos importantes poderão passar de maneira muito livre através dessa membrana plasmática, né? Porque nem todo elemento vai conseguir atravessar esse mar de fosfolipídio, né? Então, existe aqui elementos que vão impedir a passagem de determinadas substâncias. Então, aqui a gente tem um exemplo das aquaporinas, né? Então, as moléculas de água, apesar de apresentar uma permeabilidade, atravessar a membrana plasmática através do processo de difusão, a membrana plasmática apresenta proteínas canal, chamado de aquaporinas, né? Então, elas favorecem a passagem de moléculas de água, tá vendo aqui o H2O bonitinho aqui, atravessando a membrana plasmática, tá? Então, essas aquaporinas, são uma ressalva aqui, elas estão presentes principalmente em células que apresentam grande permeabilidade à água, né? Então, por exemplo, algumas células que fazem parte de estruturas específicas do rim, né? Onde há uma grande permeabilidade de água. Então, elas estão presentes nessas estruturas, tá? Então, é como se são proteínas que apresentam poros em seu canal. E aí, essas moléculas, elas conseguem atravessar de maneira muito fácil, como se fossem elementos de vazamento, tá? Então, sempre seguindo
essas moléculas conseguindo atravessar do meio extra para o meio intracelular. Lembrando também que essas proteínas canal, a gente tem muitas proteínas canais específicas para íons, né? Lembrando que alguns íons que são muito importantes para o funcionamento celular é o cálcio, o sódio e o potássio, tá? Então, para estes íons, existem muitos canais, proteínas de canal nas membranas celulares. Uma outra forma de função das proteínas é que elas são transportadoras, né? Então, significa que elas vão transportar elementos, né? Do meio extracelular para o meio intra ou do meio intra para o meio extracelular. Esse transporte ele pode ser sem o uso de energia, né? Ou existem algumas que elas precisam da utilização de energia para serem transportados, tá? Então, aqui a gente tem os canais iônicos, né? Então, canais iônicos, quando eu falo canal iônico, significa que são canais para íons sódio, íons potássio ou íons cálcio, não só para esses elementos, existem outros elementos também que fazem a composição do meio intra extracelular, tá? Então, aqui, ó, observem que é como se fosse um Lego, né? Cada proteína transportadora tem o seu encaixezinho, porque cada íon vai apresentar a sua afinidade, né? Não é qualquer íon que vai entrar através dessa proteína transportadora. Outra forma dessas proteínas atuarem na membrana plasmática é elas sendo receptores, né? Então, como assim? Essas proteínas que estão na membrana plasmática, elas não atuam de maneira assim, agora eu vou abrir, agora eu vou fechar. Não, ele precisa de um elemento chamado de ligando, né? Então, um elemento ligando, por exemplo, aqui o exemplo está dando um hormônio antidiurético, né? Então, o hormônio antidiurético é um hormônio que é produzido na glândula adrenal, na glândula hipófise, que fica no sistema nervoso central, né? Ele é lançado na corrente sanguínea e quando chegam até os rins, eles vão ativar, células renais, eles vão ativar a proteína carreadora, tá? Então, aqui é um exemplo. Outro exemplo pode ser, por exemplo, a acetilcolina, né? Vocês vão ouvir falar muito da acetilcolina, que é um neurotransmissor importante para a contração muscular, tá? Então, é um hormônio, esse ligando é uma molécula sinalizadora, que pode ser um hormônio, é uma substância química, que vai se ligar a uma área específica, né, que é o local de ligação, uma área específica da proteína que vai fazer o transporte. Ou seja, esta proteína, além de ser uma proteína transportadora, ela também é uma proteína receptora, porque ela precisa de um elemento para ser ativado e para realizar o transporte. Tá vendo aqui a figurinha? Né? Então, aqui estão as moléculas, estão os íons, né? O íon ele não vai entrar enquanto a molécula sinalizadora não se ligar a essa proteína de transporte. Assim, a partir do momento que essa molécula sinalizadora se liga à proteína de transporte, ela é ativada, o canal se abre e os íons conseguem atravessar a membrana plasmática. Então, algumas proteínas, elas são do tipo transportadoras e receptoras. Uma outra função das proteínas é que elas também são uma enzimas. A gente viu algumas proteínas que são proteínas integrais e que elas não atravessam totalmente a membrana plasmática ou atravessam ou elas estão ocupando parcialmente essa membrana, né? Então, esse tipo de proteína são proteínas do tipo enzima. Então, o que é uma enzima? Ela vai catalisar uma reação, ela vai realizar
uma reação química, né? Então, por exemplo, ela vai promover o processo de catabolismo, né? De quebra, por exemplo. Aqui ele está dando um exemplo da lactose. Né? Então, aqui o que acontece? A lactose está vindo da onde? A lactose a gente obtém a partir da nossa dieta, através do consumo do leite, né? Então, essa proteína pode ser uma lactase, ela vai pegar o substrato que é a lactose, catalisa e vai clivar ou quebrar, né, essa molécula de lactose em moléculas de disacarídeos, tá? Então, lembrando que isso aqui é um carboidrato, né? É carboidrato, tudo bem? Outro exemplo de proteína, que não é somente uma enzima, ela além de ser uma proteína transportadora, ela também age como uma enzima, é a bomba sódio-potássio ATPase. Tá? Então, as bombas sódio-potássio ATPase, que ela vai fazer? Além de fazer o bombeamento de sódio e potássio, ela vai pegar o ATP, lembrando que é o adenosina trifosfato, é uma molécula que contém alto teor energético, tá? Então, é uma molécula que na sua composição possui 3 íons fosfato, né? Que o íons fosfato, que tem um símbolo P na tabela periódica, tá? Então, o que essa bomba sódio potássio faz com ATP? Ele cliva a molécula para que a molécula de ATP libere energia. Então, nessa clivagem de ATP, que é uma molécula que contém 3 íons fosfato, em ADP, que é uma molécula que tem 2 íons fosfato, liberando mais um íon fosfato, tá? Então, aqui o ATP foi clivado em ADP, tá? Então, nessa clivagem, quem promoveu esse processo foi essa enzima da bomba sódio-potássio. Então, ela clivou, ela quebrou a molécula. Uma outra forma é que ele é um marcador de identidade celular, né? Então, quer dizer aqui, ó, a gente tem uma membrana, existem algumas proteínas, a proteína MHC, tá? Então, aqui, essa proteína que tá, essa parte da proteína que tá voltada para o meio extra, a gente sempre coloca assim, né? Que aqui em cima meio extracelular, aqui embaixo meio intracelular, tá? É uma convenção. Então, esse marcador MHC, ele vai ser importante para, como ele está dizendo, o marcador de identidade celular é como se fosse uma identificação da célula, né? Então, é um elemento muito importante de reconhecimento celular. Então, como que as células que se reconhecem? Como assim células? Existem células que estão fixas, né? Então, por exemplo, a gente tem células da mucosa do trato gastrointestinal, músculo estriado esquelético, músculo cardíaco, são células que estão fixas. Mas existem células que são móveis, né? Então, por exemplo, que células que são móveis? Células que compõem o sangue, tá? Então, as células que compõem o sangue estão em fluxo, né? No fluxo sanguíneo. Então, como que essas células sanguíneas que que dentre os tipos celulares sanguíneos estão relacionados com mecanismos de defesa, vão reconhecer o tecido, tá? Então, eu preciso deste identificador, dessa proteína para fazer a identificação celular. Isso daqui também explica, a presença deste elemento também explicaria os processos de rejeição do tecido em caso de transplante, né? Então, a pessoa recebe um órgão, né? Um indivíduo transplantado ou recebe um órgão, sei lá, pulmão, coração, rim, né? E às vezes ele tem o processo de rejeição, né? Então, o que acontece nesse processo de rejeição, né? Então, aquele órgão com uma determinada proteína, ele passa a ser um corpo estranho dentro do corpo do organismo, do organismo que recebeu o órgão, né? Então, esse reconhecimento, ele se dá através desta proteína.
elas também podem ser tipo ligadores, né? Como assim ligadores? Então, as proteínas estão localizadas na membrana plasmática e, na verdade, elas servem de estruturas de ancoramento, né? Então, a gente já vai ver na próxima aula as estruturas que formam as células, né? As organelas que formam as células. Uma dessas organelas é o citoesqueleto. Então, o que elas servem? Aqui, ó, a proteína está ancorando um elemento do citoesqueleto, né? Então, isso vai ser importante para dar forma à célula. O citoesqueleto é importante para dar forma à célula. E essas proteínas ligadoras, aqui a gente tem um exemplo. Então, aqui a gente tem uma célula da mucosa do intestino, tá? Até porque a mucosa do intestino, as células da mucosa do intestino têm vírus, né? Então, aqui é uma célula, aqui é outra célula. Então, para que elas se mantenham unidas, existe a presença destas proteínas, tá? Como se fossem, podemos dizer assim, quando a gente tem uma casa, uma construção, um prédio, né? Nesses prédios existem elementos que vão manter a estrutura física unida, como por exemplo nas paredes existem lá elementos como o ferro, né? Então esses elementos vão promover a união para manter a estrutura do prédio, tá? Então essas proteínas da membrana, elas vão promover essa conexão entre as células para que elas não se destaquem e aí impedindo o destacamento celular. Então, qual que é a propriedade da membrana plasmática? Elas apresentam a propriedade chamada de permeabilidade seletiva, ou seja, nem tudo que está no meio extracelular passa para o meio intracelular e nem tudo que está no meio intracelular vai para o meio extracelular. Então, quais elementos que a membrana plasmática ela é permeável ou impermeável, né? Então, aqui nós temos ele é permeável à maioria das moléculas não polares, ou seja, quando fala que não são polares, significa que não tem uma carga elétrica extra, tá? Então, são moléculas mais estáveis. Então, o oxigênio, o dióxido de carbono, o oxigênio que a gente obtém da atmosfera e o dióxido de carbono que nós produzimos a partir da respiração. O nitrogênio, os esteroides que conhecemos como hormônios, né? Então, os hormônios, a base dos esteroides são as moléculas de colesterol, e aí, como tem molécula de colesterol formando a membrana plasmática, a passagem dos esteroides se torna fácil pela membrana plasmática, se torna permeável a membrana plasmática. Ácidos graxos também, né? Como são ácidos graxos, são lipídios. Lembrando que a membrana plasmática é formada de fosfolipídios, então a passagem desses elementos também se torna muito fácil. E moléculas de água, tá? Então, existe uma permeabilidade a estes elementos. E ele é impermeável, ou seja, o que ele não deixa passar? Os íons, né? Então, o que são íons? Íons por exemplo, quando eu falo de cálcio, o elemento cálcio sempre vem com sinalzinho 2+. O potássio, um sinal de mais. O sódio, um sinal de mais. O cloro, um sinalzinho de menos. Então, o que significa? Que um átomo que doou, né, um elétron, um próton, né, ou recebeu um elétron, não sei, né? Então, acontece aí que esses átomos, de alguma maneira, se tornaram instáveis, e aí eles se transformam em íons. E outras moléculas impermeáveis são as moléculas polares, como a glicose, o nucleotídeo e os aminoácidos. Bom, se ele é impermeável a esses elementos que são essenciais às células, como que eles vão passar através da a bicamada lipídica? Ela então vai precisar das proteínas
transportadoras ou proteínas carreadoras. Então, elas só poderão passar através da utilização desses elementos. E porque também o tamanho delas, no caso de glicoses ou proteínas, determinados carboidratos e proteínas, são muito grandes para que passem através da membrana plasmática. Tá? Então, ele precisa de um mecanismo específico para esse transporte. Aqui a gente tem um esquema, né? Vocês não precisam guardar os valores, tá? Eu quero que vocês centrem mais no que tem no meio extracelular e no meio intracelular, tá? Então, aqui a gente tem o sódio, o íon sódio, vejam que aqui a gente tem um sinalzinho de mais, né? Então, a gente tem um valor aqui e o outro valor aqui, né? Então, quer dizer que o sódio, o íons sódio, estão em maior concentração no meio extracelular. E o potássio? Ó, o potássio, sinalzinho de mais também aqui, né? Então, tem um valor e outro valor. O potássio está em maior concentração no meio intracelular. O cálcio, ó, o sinalzinho, 2 mais, né? O cálcio tem esse valor aqui e esse valor aqui. Então, ele está mais concentrado no meio extracelular. Magnésio. O magnésio tem sinalzinho 2 mais aqui. Um valor no extra, um valor no intra. Aonde ele apresenta maior concentração? No meio intracelular. O cloro. Ó, o cloro já é diferente, a gente tem um sinalzinho menos aqui, né? Ele está mais concentrado no meio extracelular. O HCO3, aqui, então, também concentrado, maior concentração no meio extracelular. Elementos fosfatados. Lembrando que os elementos fosfatados são aqueles elementos que contêm fósforo em sua composição, tá? E os elementos fosfatados vão fornecer energia, vão compor, na verdade, os elementos, as moléculas chamadas de ATP, né, que são fornecedores de energia. Então, aonde nós vamos ter elementos fosfatados em maior concentração? No meio intracelular. E a glicose? A glicose, a gente olha o que acontece aqui. A gente tem uma grande concentração no meio extracelular e menos no meio intra. Aminoácidos, menor concentração no meio extracelular e mais concentrado no meio intracelular, né? Lembrando que os aminoácidos, eles vão compor as proteínas que estão aqui dentro da célula. Então, o que a gente observa aqui? Existe um equilíbrio de valores dos elementos do meio intra e meio extracelular? Não existe um equilíbrio de valores. No entanto, existe aqui um equilíbrio relacionado à manutenção da vida celular, tá? Então, a partir do momento que essas concentrações se tornarem iguais a estas, ou estas se tornarem igual a esses valores do meio extracelular, isso se torna incompatível com a vida celular. E se torna incompatível com a vida celular, consequentemente incompatível com a vida do modo geral, tá? Então, quer dizer que esses diferentes valores que a gente observa no meio extracelular e no meio intracelular, isso é o equilíbrio, a manutenção do equilíbrio interno, que dentro da fisiologia a gente fala de homeostasia, né? Então, a barreira da membrana plasmática, ela vai permitir com que se mantenham essas concentrações, essas concentrações do meio extra e do meio intracelular, para a manutenção do equilíbrio orgânico. Aí, sabendo que no meio intra e no meio extracelular existem diferentes elementos e diferentes concentrações nesses meios, aí eu preciso falar de alguns conceitos, né? Então, existe aqui o que a gente chama de gradiente de concentração,
gradiente elétrico e gradiente eletroquímico. O que vem a ser o gradiente de concentração? Então, no gradiente de concentração, o que a gente olha aqui? A membrana plasmática, o meio extracelular, o meio intracelular, a bomba de sódio e potássio aqui, né? O sódio está mais concentrado aonde? No meio extracelular. Aqui está fluido extracelular, é a mesma coisa, tá? Então, quer dizer aqui que o sódio está mais concentrado no meio extracelular. Não significa que não tenha sódio no meio intra. Tem, mas está menos concentrado, ok? E o potássio? O potássio está em maior concentração no meio intracelular. Eu também tenho pouco potássio no meio extracelular. Então, o que a bomba faz? Ele fica jogando o sódio para fora e jogando potássio para dentro da célula para manter a homeostasia. E isso é o gradiente de concentração. Porque se não houvesse a presença desta bomba, o que aconteceria com esses elementos aqui? Como aqui está mais concentrado de sódio e aqui menos concentrado, qual é a tendência do sódio? Né? O íon sódio, como está muito concentrado aqui, ele vai querer entrar dentro da célula, né? E o potássio? O que o potássio faz? Se está muito concentrado aqui dentro, está pouco concentrado lá fora, ele quer sair para o meio extracelular, para manter o ambiente equilibrado, né? Então, essa é a tendência do sódio e essa é a tendência do potássio. A tendência do sódio é entrar, a tendência do potássio é sair, mas não pode, né? Então, precisa haver essa maior concentração do sódio fora e do potássio no meio intracelular. Isso é equilíbrio. Então, a bomba sódio e potássio vai promover o equilíbrio do meio intracelular, ok? Então, esse é gradiente de concentração. Mas aí, o que acontece? Estão vendo aqui? Sódio, sinalzinho de mais. Potássio, sinalzinho de mais. O que significam esses sinaizinhos de mais? Significam que existe cargas elétricas. Só recordando um pouco, quando eu falei de átomo no primeiro dia de aula. Falei de átomo, que o átomo é composto por prótons, elétrons e nêutrons. Prótons, cargas positivas, elétrons, cargas negativas e nêutrons são neutros, né? Então, quando a gente olha na tabela periódica, cada elemento químico tem o seu peso molecular, que está relacionado com a quantidade de prótons, elétrons e nêutrons, né? Então, quando ele doa ou recebe um elétron, aí ele fica com essa carga elétrica, né? Então, o que acontece aqui? Sempre no meio extracelular eu vou ter uma carga elétrica positiva e aqui eu tenho uma carga elétrica negativa. Ah, mas tudo é sinalzinho de mais, então teria que ser tudo mais. Não. Os pesquisadores e cientistas fizeram utilizaram métodos utilizando eletrodos, né? E aí verificaram que a carga elétrica aqui na superfície ela é mais positiva e aqui dentro é mais negativo, tá? Então, aqui é mais positivo e aqui é mais negativo. Então, por quê? Pela somatória de elementos, porque as concentrações de elementos aqui, eu só tô vendo sódio e potássio, mas existem outros elementos. Então, a somatória das cargas elétricas de todos esses elementos é que vão fornecer essa eletricidade, né? Então, o gradiente elétrico é isso. Então, aqui fora é positivo, aqui é negativo. Se aqui dentro é negativo, se a carga elétrica aqui é negativa, o que ele vai fazer aqui? Ele vai atrair moléculas de carga positiva. A mesma coisa aqui. Se aqui a carga é positiva, a tendência é de atrair moléculas de carga negativa. Ou atrair mesmo elementos de carga positiva para equivaler, para promover a equivalência das cargas elétricas. Mas isso não vai ocorrer, né? É que nem a pilha, o ímã. Né? O ímã, ele tem lá um polo positivo e um polo negativo. Se você atrai elas, se você pega dois ímãs e põe em lados opostos, ela se atrai. Mas se você aproximar esses dois ímãs de mesmo polo, elas se repelem, né? Então, isso é um gradiente elétrico. E aí, como
os elementos químicos apresentam um gradiente de concentração que não dá para separar do gradiente elétrico, isso é denominado de gradiente eletroquímico, tá? Então, porque eu tenho um gradiente de concentração devido à concentração de determinada substância, mas essa substância também tem uma carga elétrica, né? Que é sempre promovido pelo sinal de mais ou de menos. Então, isso aqui é o gradiente eletroquímico. Para terminar, vocês podem fazer essas questões de revisão e deixar no caderno de vocês. Para estudo, tá? Então, nomeie e descreva 3 partes principais da célula, o que é o modelo do mosaico fluido, descreva ou esquematize a estrutura da membrana plasmática e o que é glicocálice e explique a sua importância funcional. É isso aí. Aqui terminamos a membrana.